não ignore a sua resistência, porque ela pode revelar o seu ponto cego no dia de hoje. Bom dia, divergentes! O que você tem resistido no seu dia? O que você tem resistido no seu trabalho? O que você tem resistido na sua vida relacional, na sua vida amorosa? Qual tem sido a sua resistência? Deixe ela bem presente, deixe ela na mesa agora, traga ela para o seu pensamento, porque ela de fato pode revelar um ponto cego e te fazer avançar no dia de hoje. Eu sempre gosto de olhar para a minha vida, olhar para o que eu estou fazendo e pensar: isso está sendo difícil? Ou será que eu estou resistindo a fazer determinada coisa? Seja em relação à minha mulher, seja em relação ao meu trabalho, seja em relação à minha saúde. Porque quando eu resisto, eu deixo de fazer. E o que é resistir? Resistência é a dificuldade que você coloca na dificuldade que você tem. Eu fiz um Pense Comigo com uma pessoa recentemente e ficou claro para ela que ela tinha uma necessidade de aprovação com o pai e que ela precisava abrir mão dessa necessidade de aprovação e que para isso precisava haver ali uma conversa. Ela entendeu, ficou bem claro, saiu da sala e recentemente ela veio conversar comigo dizendo: Ramon, sabe o que aconteceu? Eu acabei não tendo aquela conversa e eu bati uma parte do meu carro, tive um prejuízo. No outro dia minha carteira foi roubada. No outro dia o meu celular deu problema. Aí eu entrei ali em parafuso, 3 horas da manhã, escrevi uma carta para o meu pai e eu queria saber. Agora que eu fiz isso, ele não me respondeu ainda. Mas eu gostaria de saber se já está resolvido entre eu e ele. Eu gostaria de saber se agora já está tudo certo. Aí eu perguntei para ele assim: tá bom, e aonde a gente diz no GPS que você deve escrever uma carta? Aí não, é que era 3 horas da manhã e estava acontecendo essas coisas. Aí eu falei: cara, deve ser por causa daquela conversa que eu tive com você. Eu disse: tá tudo bem, você mandou essa carta. Você me disse que você está esperando a resposta dele ainda. Você está esperando o que ele vai dizer para saber como você vai reagir em relação ao que ele vai dizer. Percebe que ainda existe uma espera? Ah, eu percebo que existe uma espera sim. Falei: então por que você não sentou com ele e conversou de homem para homem? Não, mas sabe o que é, Ramon? Deixa eu te falar a verdade aqui. É que eu entendi que eu tinha que conversar com ele, eu entendi que tinha uma espera, mas o que tem a ver eu conversar com ele ou não? Eu não escrevi uma carta? Eu falei: tudo bem. A carta acabou com a espera? Ah, não acabou, mas eu não estou entendendo. Qual a necessidade que eu tenho? Tá, me explica aqui. Qual que é a necessidade que eu tenho de conversar com ele? Porque assim, ó, a conversa é uma coisa muito fácil. É eu chegar lá, dizer para ele, ter a conversa, deixar claro para ele como eu me sentia, deixar claro para ele que eu não vou criar mais expectativa sobre a aprovação dele. E é só isso? E a minha resposta foi: é só isso. E ele disse: cara, mas não faz sentido, porque é fácil demais. É só chegar para ele, conversar e falar isso. E deixar isso claro. Eu disse: é só isso. Se é fácil demais, por que você não faz? Nessa hora, o olho dele arregalou de um tamanho que não cabia na cabeça. Porque ele percebeu o tamanho da resistência em fazer algo tão simples. Porque é simples, mas nem sempre é fácil. E dizer que é fácil para não fazer é a forma mais fácil de resistir. E a forma mais fácil de você muitas vezes não ter resultado. Resistência é uma dificuldade que você coloca, é uma barreira que você cria para algo que já tem um grau de dificuldade de fazer. Se ter uma conversa difícil com alguém é fácil, por que você não teve ainda? Tem gente que diz assim: Ramon, eu moro com os meus pais, mas eu ganho meu dinheiro. Eu tenho 33 anos. Eu saio a hora que eu quiser. É fácil para mim sair. E eu digo: se é fácil,
Por que você não saiu ainda? Tenta sair para ver o quanto, entre aspas, fácil vai ser. Resistência é a dificuldade que você coloca para fazer alguma coisa que já é difícil. Se é fácil, por que você não fez ainda? Porque existe uma resistência. E às vezes você está resistindo numa conversa de alinhamento com o seu pai. Às vezes você está resistindo, você está criando cartas para falar com a sua mãe, com o seu pai. Não que você não possa escrever para ter clareza da conversa. Mas a conversa precisa estabelecer os limites. E aqui vem um ponto. Nesse caso, dessa pessoa que eu atendi, qual que era o ponto dele em não conversar com o pai? Se ele tinha necessidade de aprovação do pai, qual o padrão que eu estou manifestando aqui? O padrão narcisista. Eu acho que é você, pai, que tem que conversar comigo, inclusive. Porque eu não te devo nada. Você me deveu a vida inteira. Quem deveria falar comigo é você. Eu me mostrar vulnerável, eu me mostrar que eu vou seguir sem a sua aprovação, nem a pau. Eu te mando uma carta aí, você que leia e lide com isso. Quando eu faço isso, eu mantenho a minha expectativa e não revelo a minha intenção. E não abro mão da necessidade. Eu atribuo ao outro a responsabilidade de me liberar. Isso é resistência. E o narcisista tem dificuldade de conversar. Porque o outro, muitas vezes, não precisa mais dele. Mas quando ele não libera o outro dele, ele mantém a necessidade e o controle sobre o outro. E esse narcisismo pode se tornar uma vingança. Eu não vou te liberar porque você tem que pagar pelo que você fez ou pelo que você deixou de fazer por mim. Cuidado com a resistência. Ele veio conversar comigo perguntando assim: nada disso então, Ramon, vai voltar a acontecer porque eu mandei essa carta? Eu disse: nada mudou porque você ainda mantém uma espera. Se é fácil fazer a conversa, por que você está resistindo? Tem gente que diz assim sobre um vício: ah, é fácil me livrar desse vício. Eu me livro a hora que eu quero. É fácil? Então por que você não se livrou ainda? Por que você está mantendo um hábito que está destruindo a sua vida, que provavelmente vai te levar mais rápido dessa vida, vai te deixar distante dos seus filhos, ou vai deixar seu filho órfão, vai deixar seu marido sozinho, vai te fazer viver menos? Por que você está mantendo um hábito que é um vício que você diz que é tão fácil se livrar? Resistência. Não é fácil. Você só está evitando encarar. Ramon, mas é só isso? Eu só preciso ter essa conversa com meu pai para avançar? No momento, para o lugar que você está indo, é só isso. É só isso? É só isso. Se é tão fácil, por que você está resistindo? E eu te pergunto, o que você tem resistido? Nós falamos aqui no GPS, as vidas precisam ser separadas. Separe a vida do seu pai. Ah, Ramon, mas é aqui. Então precisa separar. Você precisa parar de se envolver com o problema do seu pai. Você precisa garantir que você não está se envolvendo com o problema da sua mãe. Pare de se envolver com o problema das pessoas. Estabeleça relação com as pessoas que você ama, não com os problemas dela. Porque senão, a forma de vocês manterem a conexão vai ser sempre através dos problemas. Que resistência você está criando na sua vida no dia de hoje? Nós falamos que no GPS os homens têm que ser desafiados. Você que é homem, está criando alguma resistência para se desafiar? Você que é mulher, está criando alguma resistência para desafiar o seu marido? Nós dissemos, as mulheres têm que ser valorizadas. Você está criando alguma resistência para não ser leve? Você está criando alguma resistência para se tornar vulnerável para o seu marido? Nós dissemos, as crianças devem ser protegidas. Com o comportamento, mulher, você que é mãe, você está criando alguma resistência no seu tipo de trabalho, na sua relação com o seu marido, que faz com que o seu filho seja menos protegido? Você, homem aliado, está deixando de fazer alguma coisa ou fazendo alguma coisa que crie conflitos na sua relação com a sua esposa,
com seus pais, com os pais dela, que façam com que o seu filho seja menos protegido? Se você está enxergando alguma coisa que precisa fazer, que parece fácil, mas que você não faz, e mesmo assim diz que eu faço a hora que eu quiser, que é fácil, a pergunta é, se é fácil, por que você não faz? Aonde está a resistência no dia de hoje que você precisa encarar? Com maturidade, com responsabilidade, porque essa resistência é a barreira que você precisa superar para avançar para o próximo nível. E eu te desafio a, no dia de hoje, contar com o apoio dos seus aliados. Compartilhe no seu grupo de GPS qual tem sido a sua resistência. Peça apoio para que os seus aliados façam um Pense Comigo. Ou, se você já tem clareza de qual é e não precisa de um Pense Comigo, coloque no grupo, para que as pessoas saibam do seu compromisso em superar essa resistência. Coloque um prazo. Se é uma ação que você tem que fazer, se é uma tarefa, talvez seja uma resistência de esticar a corda. Porque você já teve a conversa com seu pai, teve a conversa difícil com a sua mãe, só está faltando esticar a corda. Só está faltando aumentar o preço daquele produto seu. Só está faltando colocar a data do dia que você vai fazer a transição de carreira. Só está faltando você dizer, eu vou fazer. A sua resistência é sobre algum protocolo? A sua resistência está em rodar algum protocolo? A sua resistência está em ter a conversa difícil para estabelecer o limite? Ou a sua resistência está em esticar a corda depois de ter rodado os protocolos? O desafio que eu tenho para você no dia de hoje é identifique a sua resistência, compartilhe com os seus aliados e vamos para cima, porque eu tenho certeza que superar a resistência, uma resistência, no dia de hoje, vai mudar a sua vida. Porque aqui no GPS você aprendeu que tudo muda quando alguma coisa muda. Vai para a vida, porque ela é justa e está te esperando.